palestra. Nossa palestra ficará a cargo do nosso irmão Júnior, que se encontra aqui na mesa. Júnior é um trabalhador aqui da casa, muito antigo, colaborador. Está sempre aqui conosco, interpretando o Evangelho, fazendo a prece final, sempre nos auxiliando. E hoje ele vem trazer um estudo para nós. Agradecemos ao nosso irmão Júnior mais uma vez, que ele possa ser intuído por toda a espiritualidade, para que transcorra tudo bem, com a devida segurança mediúnica e com a falange de Frei Luís. Boa tarde a todos. É com muita alegria e muita satisfação que nós, porque eu não faço nunca nada sozinho, estamos aqui hoje mais uma tarde para mais uma palestra com esse tema tão importante que é a renovação mental. Partindo desse princípio da renovação mental, eu queria dizer para vocês que chega uma hora na vida que nós precisamos despertar a nossa consciência, começar a olhar a vida, o mundo e os nossos semelhantes como nossos irmãos em Cristo, como aqui o salão agora presente de irmãos queridos, encarnados e muitos irmãos desencarnados, e nós ficamos muito felizes por eles virem aqui estudar um pouquinho conosco. Até porque o despertar consciencial, ele é essencial para a nossa correção do raciocínio, que é a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Pois os sentimentos vêm dos pensamentos e as atitudes vêm dos sentimentos. E chega uma hora na vida que nós precisamos de verdade despertar. E aí eu convido vocês para esse tema, eu coloquei ali, vamos conversar sobre renovação mental, porque se você parar para analisar, existe um termo que todos nós usamos, e eu não diria que está errado, muito pelo contrário, é usado mundialmente, chamado evolução espiritual. Eu prefiro chamar de elevação espiritual. E vou explicar o porquê. Nós fomos criados simples, puros e perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu? Ao longo de tantas encarnações, nós fomos nos perdendo pelo caminho, caindo nas armadilhas, alimentando mágoas, tristezas, nos vitimizando. Tudo isso porque nós vivemos diariamente sob influência do nosso ego, do egocentrismo, do egoísmo. E por isso existe uma grande necessidade de nós acordarmos para a verdadeira vida. Até porque vida, ela está aqui, quando estamos aqui nesse plano, no plano material, mas quando estamos no plano espiritual, no período intervidas, lá também é vida. Quando nós estamos nas zonas inferiores, porque muitos de nós já passaram pelas zonas inferiores, até no umbral existe vida, com umas vibrações, uma frequência vibratória um pouco mais baixa. E por que nós reencarnamos tantas vezes e precisamos tanto de reencarnar? Primeiro, porque nós acreditamos que a verdadeira vida é aqui, no plano material. E segundo, porque a nossa frequência vibratória, a nossa taxa vibracional, nessa psicosfera tão poluída, ela nos prende a esse plano. Para que nós galguemos planos superiores, nós precisamos de uma renovação mental, elevar nossa frequência vibratória. Isso é evolução consciencial. Isso, com toda certeza, é elevação espiritual.
E aí tem essa questão, o que significa renovação mental? Cada um de nós pode ter um conceito sobre isso. E eu, como gosto de ler bastante, pesquisar e de estudar, me considero um pequeno estudioso, eu fui buscar algumas referências sobre esse tema tão interessante. E eu encontrei na Bíblia, em Romanos 12:2, uma explicação que diz mais ou menos assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa mente está cheia de enganos e princípios falsos, que não nos permitem ver as coisas de Deus, as coisas como Deus vê, e nem senti-las. Essa é uma realidade. Nós vivemos muitas vezes mergulhados na ilusão do mundo. Nós temos o grande defeito de querer materializar o espírito, quando na verdade a gente devia espiritualizar a nossa matéria. Nós temos o direito de possuir, sim, nós trabalhamos para isso. Mas nós não podemos ser possuídos pelos bens materiais. Porque vai ficar tudo aqui. Quando nós chegamos aqui, nós viemos sem trazer nada. Vamos partir sem levar nada. E nesse meio termo, nesse tempo intermediário, que nós chamamos muitas vezes equivocadamente de vida, nós brigamos pelo que nós não trouxemos e pelo que nós não vamos levar. Precisamos fazer uma renovação mental, até porque se você parar para analisar, quando você desencarnar, que você partir, nem a tua roupa é você que escolhe. A gente briga muitas vezes com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com os nossos irmãos, no dia a dia, por coisas fúteis, pelo materialismo que não nos pertence. Precisamos de verdade refletir bastante sobre isso. A renovação mental, ela pode ser interpretada também como a liberdade de antigos conceitos ultrapassados que nos aprisionam e nos fazem viver sob o domínio e o comando do ego. É como eu falei no início. Nós temos sim que maturar o nosso ego, evoluir o nosso ego, nos libertarmos do egoísmo, do egocentrismo, compreendermos que todos nós somos iguais. Quando nós conseguirmos disciplinar o nosso ego, podem ter certeza que nós vamos notar que não existem diferenças de credo, raça, religião, de cor de pele. Vamos compreender que o judeu que briga com o palestino, em encarnações anteriores, foi o palestino que brigou com o judeu. O negro que briga com o branco, pode ter sido o branco que brigou com o negro, e vice-versa. Portanto, tem questões que necessitam apenas de renovação mental. E dando continuidade, a renovação mental é a aquisição de novos valores intelectuais, emocionais e principalmente morais, que impeçam cai o espírito numa rotina estagnante e depressiva. Se vocês pararem para analisar, e eu posso afirmar isso como psicoterapeuta reencarnacionista, que os consultórios e na prática de consultório chegam muitas pessoas com depressões refratárias, tristezas, medo, síndrome do pânico, fobias diversas, porque infelizmente elas estão atreladas a conceitos ultrapassados e equivocados.
elas continuam alimentando sentimentos, principalmente pensamentos e atitudes, totalmente em desalinho com as verdades divinas. Portanto, esse tema que foi sugerido pelo meu querido irmão Ari, ele é muito importante para que cada um de nós, sem preconceitos e acima de tudo, com muita humildade, com muita obediência, com muita submissão a Deus, que nós possamos corrigir o nosso raciocínio, sim, pensarmos de maneira diferente, sentirmos de maneira diferente, porque acreditem, a maioria das nossas doenças, que eu prefiro chamar de distúrbios, elas começam nos corpos mais sutis, principalmente no mental inferior, no emocional inferior. Só que depois ela reflete no perispírito, que é o nosso corpo espiritual, é o corpo do nosso espírito, também chamado de psicossoma ou MOB, modelo organizador biológico. E quando alimentamos tristezas, mágoas, ressentimentos, revoltas, nós refletimos esses sentimentos no perispírito, ele reflete no duplo etérico, que é o corpo que une o perispírito ao corpo físico, e aí sim, deixam de ser distúrbios e se tornam doenças no corpo físico. Então, se você não quer adoecer, começa a corrigir o raciocínio, começa a mudar os pensamentos, começa a aprender de verdade a perdoar, começa a aprender de verdade a amar. Muda as atitudes. Olha para o lado, ou na tua casa, ou na tua família, ou no teu meio de trabalho. Olha para aqueles que estão perto de você, que são teus irmãos, são teus semelhantes. E ao invés de julgar, de criticar, tenta acolher. Todos nós aqui somos imperfeitos. Mas existe uma coisa muito importante, que é a oportunidade que a gente tem de mudar a cada dia. Faz tua prece de manhã ao acordar e pede a Deus, agradece, pede a Deus que tenha um dia tranquilo, que você possa acolher aqueles que necessitam, que você possa ser um colaborador da causa divina, que você possa levar amor, carinho, acolhimento, gratidão. E se durante o dia você cometer algum equívoco, algum erro, que você use da renovação mental e faça uma prece ao dormir. Peça que Deus te perdoe dos equívocos cometidos naquele dia e peça a oportunidade para que no dia seguinte você possa se redimir, criticar menos, amar mais, ser mais parceiro. Eu sempre digo, quando nós participamos de reuniões aqui, como essa, na tarde de hoje, que nós precisamos sair daqui mais tarde e dividirmos com aqueles que cruzarem o nosso caminho, seja no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, no dia a dia, nas ruas, um pouco do que nós recebemos aqui. Já repararam que nós vendemos muito caro um sorriso, mas que a cara feia a gente vive dando de graça? Isso é renovação mental, é mudar a maneira de pensar, a maneira de sentir, a maneira de agir, se desapegar. Eu venho fazendo um exercício já há um bom tempo e eu digo que é muito difícil. Eu sei que eu estou encarnado e eu vivo como um encarnado. Eu gosto de aproveitar bem a encarnação, mas eu gosto de luxo, conforto, coisas boas, poder ter uma boa alimentação, poder me vestir bem. Tento dividir tudo isso com os meus semelhantes. Isso é muito importante. Mas eu tento viver como desencarnado, com pensamento elevado, com a moral cristã elevada. Cometo meus erros? Sim, todos nós cometemos. E ninguém está aqui para ser julgado, muito menos condenado.
A gente às vezes fala que a grama da casa do vizinho é mais verde, né? É mais bonita. Só que às vezes a gente não nota que aquela grama é artificial e a nossa é natural. E dando continuidade à renovação mental, é se libertar do que os orientais chamam de Maya, o mundo das ilusões. De uma realidade temporária, onde tudo parece real, mas é ilusório, é passageiro. Quando eu falei no início que nós achamos que a verdadeira vida é aqui, é por isso que nós reencarnamos tantas e tantas vezes, mas a verdadeira vida ela está em todos os lugares. O espírito é imortal. O que muda é o nosso corpo físico, que a gente chama de casca. E nós precisamos nos libertar dessa ilusão de que tudo é real. Na realidade, tudo é passageiro. O que eu falo para vocês aqui agora, daqui a 5 minutos já é passado. Mas nós temos que vivenciar e temos que aproveitar bem essa oportunidade. Como dito, de evolução consciencial e de elevação espiritual. E aí, pesquisando, eu fui buscar no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico. É uma psicografia do André Luiz, citando o Dr. Barcelos, que foi um psiquiatra, desencarnado em uma palestra no nosso lar, quando ele diz nas páginas 32 a 34, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínio falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro, pois a morte não existe, e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. E o Dr. Barcelos continua dizendo o seguinte: as noções reencarnacionistas renovarão a paisagem na crosta da terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo remédio eficiente e salutar. Falta aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário em experiências e recapitulações diversas. Ele quis dizer aqui que nós já tivemos muitas vidas, cada um de nós aqui, tá? Para quem não tem conhecimento, Ramatiz, que é um grande sábio, afirma que ao longo desses 4,7 bilhões de anos que existe esse planeta, nós já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e hoje estamos no reino hominal, na forma humana. E que de 300 milhões de anos para cá, a gente vem reencarnando na forma humana. E que nesses 300 milhões de anos, não se surpreendam, cada um de nós já teve de 2.500 a 3.500 encarnações. O que eu quero dizer para vocês é que ninguém chega aqui, falando de reencarnação, ninguém chega aqui com uma folha em branco na mão. A gente traz de vidas passadas experiências. Nada começa na infância, muito menos termina com a morte do corpo físico. Existe um antes e existe um depois. Ou seja, essa folha em branco não existe. Você chega aqui com várias anotações de vidas passadas. E você vem aqui para evoluir consciencialmente, para se elevar espiritualmente.
Essa é a nossa missão aqui, nós reencarnacionistas. E Kardec sempre nos falou sobre isso, da nossa verdadeira missão. E Dr. Barcelos também fala que faltam as teorias de Sigmund Freud e de seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente ao corpo físico, portador de sérias perturbações congênitas. Congênito, já veio conosco, já nasceu conosco, em virtudes das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas, existências passadas. Eu vou falar nós, mas a gente vem na realidade reencarnando às vezes a 1, 2, 3, 4, 5, 10 encarnações, cometendo os mesmos equívocos, trazendo as nossas imperfeições e as nossas qualidades. E durante a nossa encarnação nós temos a obrigação de melhorar, de evoluir, de renovar a nossa mente, de tomarmos atitudes positivas a cada novo dia. Esse termo congênito é bem interessante, vocês vão começar a entender um pouco melhor daqui para frente. E aí eu peço licença para falar não somente como voluntário dessa casa há quase 37 anos, como médium, mas também como psicoterapeuta reencarnacionista. Quando a gente fala muito sobre investigação do inconsciente, regressão terapêutica. E o que é versão persona e versão espírito? É muito simples. Eu, que posso dizer, eu sou Júnior Cruz, na realidade eu não sou Júnior, eu estou Júnior. Eu não sou engenheiro eletrônico, nem psicoterapeuta reencarnacionista, eu estou engenheiro eletrônico, psicoterapeuta reencarnacionista. Eu não tenho pele clara, eu estou com a pele clara. Eu não sou brasileiro, eu estou brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é o nosso corpo. E eu estou vivendo mais um personagem em mais uma encarnação. É como se você fosse um ator da Globo ou uma atriz da Globo e você recebesse um papel para interpretar um personagem numa novela. O que acontece quando a novela termina? E às vezes até o personagem desencarna, morre antes do fim da novela. Aquele personagem se extingue. E aí você vai trocar de corpo para você viver um novo personagem. É exatamente isso. O nosso espírito é eterno, é imortal, mas o nosso corpo tem um prazo de validade. E quando esse prazo de validade termina, nós temos que trocar de corpo, trocar de casca. E aí o nosso rótulo, ou os nossos rótulos, que são júnior, psicoterapeuta, engenheiro, branco, brasileiro, esses rótulos se encerram. E aí na realidade, nós desencarnamos, passamos um tempo no período intervidas, no plano espiritual, nos preparando para uma nova encarnação. E aí você sabia, ou vocês sabiam, que quando a gente está lá em cima, se preparando para uma nova encarnação, e isso é renovação mental, nós temos o livre-arbítrio pré-encarnatório, onde nós fazemos escolhas, como quando nós chegamos aqui e reencarnamos, nós temos o livre-arbítrio encarnatório.
Repare que muitas vezes nós passamos muito tempo reclamando do nosso pai, da nossa mãe, da nossa vida, do nosso filho, do nosso chefe. Mas olha, quando a gente estava lá em cima, e eu vejo isso na prática de consultório, quando pessoas chegam com mágoas, com tristezas, e reclamam do pai, aí eu falo assim, fulano, foi o pai que você escolheu, né? Aí a pessoa fala assim, né? Foi a mãe que você pediu ou necessitou, né? Aí a pessoa olha e fala, né? Às vezes a gente reclama tanto do nosso filho, né? Só que você estava lá em cima. Você acha que é obra do acaso? Kardec sempre disse, o acaso não existe. Então o teu filho veio por um motivo. Então, todos nós fazemos parte de um grande planejamento reencarnatório, onde com o livre-arbítrio pré-encarnatório nós fizemos as nossas escolhas. Vir numa família rica, às vezes numa família menos abastada, vir com um corpo de pele clara, um corpo de pele escura, vir ou não com alguma deficiência, mas isso também faz parte da nossa visão e dos nossos conceitos e crenças religiosas. Porque se você acredita num Deus punitivo, num Deus mosaico, da era de Moisés, do olho por olho, dente por dente, você vai fazer escolhas para evoluir pela dor. E eu lamento te informar que a evolução pela dor é muito pequena. Você praticamente não evolui. Porque vamos ser sinceros, a dor incomoda, né? Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém. Mas o conceito equivocado de, eu errei no passado, eu preciso resgatar, eu preciso passar, sofrer, para me redimir. Não. Você pode também ter uma escolha de um Deus crístico, um Deus de amor, um Deus de perdão, trazido por Jesus, onde você pode reencarnar numa família que te dê amor, carinho, que te dê condições de você estudar, ter um bom emprego, viver em harmonia, ajudar teus semelhantes. Então o convite à tua renovação mental e à tua reflexão é que daqui para frente, e não precisa esperar desencarnar para mudar, porque muitos espíritos desencarnam porque se desviam do caminho, se perdem ao longo da encarnação, e quando chegam do outro lado, as duas questões mais ouvidas são: se eu soubesse, se eu lembrasse. Mas aí não se preocupem, porque vem um mentor, vem um amigo espiritual e fala: fica tranquilo, meu irmão, minha irmã, você vai ter uma nova oportunidade daqui a alguns anos. Mas se você não renovar a sua mente, porque a mente não está no cérebro, ela está no espírito, na tua essência. Se você não fizer uma renovação mental e não mudar de verdade, a chance de você errar é de 90%. Porque infelizmente a maioria dos espíritos que desencarnam, eu diria que uma estatística de 90%, se arrependem profundamente por terem desperdiçado a própria encarnação. Muitos estão aqui e sabem do que eu estou falando. Portanto, a tua oportunidade é agora, não desperdiça a tua encarnação. A gente falou ainda agora sobre o fluido vital, e um dos maiores crimes constituídos contra a divindade, contra Deus, o Criador, porque lá do outro lado, eles chamam de o Criador, é o suicídio, que não resolve nada. Porque se você acha que se suicidando os problemas, que eu prefiro chamar de desafios, porque para mim quem tem problema é a matemática, os desafios não vão encerrar, pelo contrário, eles vão aumentar, porque quando reencarnamos, nós trazemos conosco o fluido vital, que é como se fosse a gasolina do espírito. E quando você reencarna, você tem uma proposta, uma missão de vida, de viver tantos anos, exemplo, 70 anos. E às vezes você comete suicídio com 50 anos. Sabe o que vai acontecer? Além dos tormentos aumentarem, de você descobrir que fora do corpo nada passou,
Muitas vezes você vai permanecer por 20 anos preso ao teu corpo físico, preso ao teu cadáver, desculpa o termo, preso ao teu caixão, até esgotar aquele fluido vital. E aí depois, muitas vezes, vai passar por zonas inferiores, zonas umbralinas, vale dos suicidas. Portanto, não vale a pena. Tem um livro interessante chamado Suicídio e Suas Consequências, que eu recomendo a leitura. É muito interessante. São casos de pessoas que cometeram suicídio e elas trazem o relato. Dando continuidade, deixa eu voltar aqui um slide para ficar mais fácil. Sim. Então a versão persona somos nós, o nosso personagem. E a nossa versão espírito é a divindade em nós, é Deus em nós. Nós precisamos tirar a nossa versão persona dos domínios do nosso ego. Porque o ego te faz de vítima, diz que você tem razão. E eu vou dizer para você que não existem nem vítimas, nem vilões. Todos nós somos co-criadores da nossa própria história. Teu pai não é vilão, você não é vítima. Isso a gente aprende quando a gente está lá do outro lado. E Deus nos dá o livre-arbítrio pré-encarnatório para que possamos fazer nossas escolhas. A gente só não pode escolher quando é um decreto divino, quando Deus diz que você tem que passar por uma determinada situação, porque você vem errando, sendo reticente ao longo de muitas encarnações. Personalidade congênita, que eu citei tanto ainda agora, é um padrão comportamental repetitivo que você traz de vidas passadas. Vou repetir. É um padrão comportamental repetitivo que você traz de vidas passadas. Qualidades e imperfeições. O que eu quero dizer com isso? Eu sou assim porque eu já nasci assim. Nada começou na infância. Não foi meu pai que me estragou, minha mãe que me estragou, nem porque eu nasci numa família pobre, nem porque eu nasci numa família rica, não. Isso é congênito. Veio anotado naquela folha que a gente não trouxe em branco. Isso é personalidade congênita. E durante os processos de investigação do inconsciente e regressões terapêuticas, os mentores, muitas vezes, porque a psicoterapia reencarnacionista é uma escola onde o comando é dos mentores. É uma nova psicologia, é uma moderna escola psicológica que agrega a reencarnação não como um assunto religioso, mas científico, e nos proporciona a renovação mental. Portanto, os mentores nos dão muitas pistas das nossas qualidades e imperfeições, nos dão as pistas da nossa proposta de reforma íntima, o que nós viemos fazer aqui, nessa atual encarnação. E é por isso que nós precisamos nos permitir perceber isso. A ilusão dos rótulos e cascas, ou rótulos das cascas. Cascas são nossos corpos físicos, e rótulos são os nossos títulos, os nossos nomes. Então eu citei ainda agora, né? Nós não somos, nós estamos. E tem um espírito amigo, Dr. Joseph Gleber, médico, físico nuclear, desencarnado na Segunda Guerra Mundial, que ele nos relatou que a maior surpresa que ele teve ao chegar no plano espiritual é que o título de médico, o rótulo de médico, as posses, os bens materiais, tudo ficou na terra. Quando ele chegou lá, ele descobriu que ele era apenas um aprendiz, mais um aluno, servindo ao maior médico de todos os médicos, Jesus Cristo. É lógico que a sabedoria, o conhecimento de medicina e situações e conhecimentos que ele trouxe de outras vidas, sabedoria de outras vidas, continuava eternamente no espírito dele. Mas os títulos ficaram na terra. Ou seja, a casca, o corpo ficou na terra, os rótulos ficaram na terra, mas a essência, a sabedoria, continuaram com ele.
E a finalidade e o real aproveito da nossa encarnação. Isso é importante. Qual é a nossa finalidade? É evoluir consciencialmente. É corrigir o raciocínio. É mudar os nossos pensamentos. É melhorar ou curar os nossos sentimentos. Mudar nossas atitudes, para que a gente possa aproveitar bem a encarnação. Para que a gente possa, no final dessa existência, chegar do outro lado e sermos recebidos como vencedores, porque nós fizemos o melhor possível dentro das nossas possibilidades. Nós acolhemos o nosso semelhante, como diz Emmanuel, não aposente a vossa simpatia. A gente deu um ombro amigo a quem precisava, uma palavra de conforto, porque a ajuda nem sempre é material. Às vezes uma palavra salva uma vida, um sorriso salva uma vida, como salvou a minha há 37 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa casa. Todo mundo aqui pode se melhorar, pode renovar a mente, pode ajudar os nossos semelhantes, pode se tornar um espírito, uma pessoa melhor. Porque a mudança é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Experimenta. Experimenta criticar menos, julgar menos, amar mais, perdoar mais. Assim você vai estar aproveitando de verdade a tua encarnação. E aí vem um termo que é bem interessante. Evoluir pela dor ou evoluir pelo amor? Todos nós aqui, até eu, durante muitas encarnações, acreditávamos que precisávamos pagar, sofrer, para resgatar males do passado, de outras vidas. Mas é uma escolha equivocada, como eu já falei antes. Porque você pode escolher evoluir pelo amor, mas se torna uma pessoa melhor. Critica menos, julga menos, ama mais, perdoa mais, como acabei de falar. Se você acredita num Deus punitivo, você vai continuar querendo evoluir pela dor. Mas se você acredita num Deus do amor, num Deus crístico, você pode sim evoluir pelo amor que Jesus trouxe há 2000 anos para nós e muitas pessoas não compreenderam ainda. Olha, 2000 anos atrás, o que aconteceu com Jesus, ele só pregava o amor, o perdão, a caridade, e ele foi crucificado. E Jesus era judeu e foi condenado pelos judeus. E por mais interessante que pareça, Jesus não veio fundar igreja, muito menos pregar religião. Jesus veio semear o amor, o perdão e a caridade. O cristianismo, o maior divulgador do cristianismo, ou um dos maiores divulgadores, foi Paulo de Tarso. Pensem sobre isso. Tem uma colocação maravilhosa que os espíritos de luz trouxeram para mim algum tempo atrás, quando eu passei por um momento muito difícil na minha vida. E não foi apenas um, não, foram vários. Eles disseram assim: a dor, ela é comum a todos. Todos nós estamos sujeitos a passar por situações que nos causem dor. Mas o sofrimento é uma questão de escolha. É você que escolhe que se vai sofrer ou não. E eu não digo que a dor não traz sofrimento. Traz sim. Tem situações que são complexas. Mas você pode escolher se você vai se resignar ou se você vai se entregar. O que é depressão? É a completa desnutrição da alma. É a perda do vínculo com o nosso eu superior. É quando você se entrega. E a depressão, ela tem diversas origens, mas tem depressões que são simples. Exemplo, o término de um relacionamento. Olha a renovação mental onde é que entra. Você terminou um relacionamento. Está sentindo dor? Tá. Mas daqui a pouco você começa um novo relacionamento, casa novamente, arruma uma nova namorada, namorado, e o sofrimento passa. Ou você prefere ficar sofrendo por aquilo o resto da vida? Você perde um emprego, daqui a pouco você arruma outro emprego.
uma depressão simples, ela passa rápido. A perda de um ente querido, muitas vezes, ela se estende por um tempo. Mas você vai se acostumando, você vai aprendendo, principalmente os espíritas, porque eu sempre digo que ninguém está preparado para perder ninguém. Eu posso afirmar isso, que eu tive muitas perdas na minha vida. Mas a vantagem de você ser espírita e acreditar em reencarnação, que o nosso espírito é imortal, é que você se recupera mais rápido. Isso são depressões simples. Agora, encontramos também na prática de consultório depressões severas, que aí realmente existe a necessidade de um tratamento mais profundo, de antipsicóticos, psicotrópicos, ansiolíticos, antidepressivos, que não têm o poder de curar, porque os distúrbios, as doenças não estão no cérebro, estão nos corpos mais sutis. Mas nos momentos de crise, são extremamente essenciais e ajudam muito. Às vezes passamos por processos obsessivos, que isso vai ficar para uma outra palestra. E aí a gente pergunta, karma, sofrimento ou aprendizado? Muitas pessoas pensam que karma é sofrimento. E eu lamento informar que vocês estão equivocados. Karma é aprendizado. É mais uma oportunidade de renovação mental, de evolução consciencial, de elevação espiritual. Mas se você acredita num Deus punitivo, você vai achar que karma é sofrimento. Se você acredita em um Deus amoroso e bom, você vai acreditar que você pode evoluir pelo amor e que karma é aprendizado. É necessária a correção do raciocínio, que eu falei desde o começo aqui, da nossa maneira de pensar, sentir e agir. Pois quando você corrige o teu raciocínio, você se permite com muita humildade mudar a tua forma de pensar, de sentir, de agir e aprende a respeitar os teus semelhantes, a felicidade vem. Como está aqui embaixo, ó. Pensamentos, sentimentos e atitudes positivos ou positivas trazem felicidade, saúde e paz. A chance de você adoecer é muito pouca. Se bem que tem doenças que são kármicas. Você comete equívocos lá no passado e pela tua escolha de evoluir pela dor, muitas vezes você vem e manifesta uma determinada época, uma depressão profunda e até um tumor, um câncer. Mas a gente aqui encarnado tem o livre-arbítrio encarnatório, que nós podemos fazer mudanças para que a gente se cure. E tudo é possível. O que te cura? Todos os médicos espirituais afirmam isso. O que te cura é a tua fé. Portanto, a gente precisa alimentar a fé dentro de nós. A gente precisa ter convicção que o acaso não existe. A gente precisa ter convicção que quando você ama alguém, você está amando a si próprio. Nunca deseje o mal a ninguém, porque quando você deseja o mal para alguém, você consegue atingir. Não pense que não atinge, não. Você pensa mal de alguém, porque fulano me traiu e eu quero que ele... Não vou nem falar a palavra. Você atinge ele, sim. Ele pode adoecer, mas eu queria te dizer uma coisa. Pensa assim, não, porque vai voltar para você. E vai voltar mais forte do que você desejou. Perdoa, ama, acolhe. É difícil, mas a gente precisa tentar. Amar de verdade, perdoar de verdade. Reflete sobre isso, é muito importante. Para o Espiritismo, não existe mente, o que existe é a alma. E a alma é quem pensa, a alma é o nosso espírito encarnado no nosso corpo físico. Quando a gente morre,
o espírito se desprende e retorna ao plano espiritual, muitas vezes no período intervidas. E nós vamos encontrar do outro lado exatamente o que nós somos aqui, o que nós alimentamos aqui. Não pense que basta desencarnar para virar santo, pois os santos de hoje são os pecadores de ontem. E Jesus nunca escolheu os preparados, mas Ele prepara muito bem os escolhidos. E cada um de nós aqui já pode se considerar um escolhido, a partir do momento que você passa por aquele portão e que você se permite uma renovação mental, uma evolução consciencial, uma elevação espiritual, para que você possa se tornar a cada dia melhor. O cérebro é apenas o codificador do corpo físico. As doenças, elas podem até se materializar no cérebro, mas ele, através dos neurotransmissores, da dopamina, da serotonina, ele é um codificador. Para vocês terem ideia, na prática de consultório, muitas vezes tem pessoas que chegam diagnosticadas como paranoicas, esquizofrênicas, com distúrbios, e nós respeitamos os diagnósticos dos nossos colegas, psicólogos, psiquiatras, médicos, respeitamos, mas nós somos pesquisadores, como eu falei, do Departamento Científico da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Nós tentamos buscar as causas, o que está fazendo aquilo acontecer. Então nós pedimos exames, sim, que um neurologista peça uma tomografia, uma ressonância da calota craniana, do cérebro, do lobo temporal, occipital, dentre outros. Como pedimos também a um endócrino, um hemograma completo, inclusive com anticancerígeno, dentre outros exames, para que seja diagnosticado se existe ou não alguma doença, algum distúrbio. E quando os exames dão normais, aí a gente começa a olhar com a visão reencarnacionista, com a visão espiritual. Porque muitas pessoas diagnosticadas como esquizofrênicas, paranoicas ou com outros distúrbios, sofrem processos obsessivos, compulsivos. E às vezes é mediunidade em desequilíbrio. Nós não ignoramos os diagnósticos, respeitamos, mas nós buscamos as causas. E olha que interessante, isso é muito importante. Emoções que podem prejudicar o seu corpo. Lembra que eu falei no início que tudo começa no mental inferior, no emocional inferior, chega no perispírito, vai para o duplo etérico e vai para o físico? Ou seja, a raiva enfraquece o seu fígado. Quando você alimenta a raiva durante muito tempo, muitos anos, você tem uma tendência a desenvolver gordura no fígado, dentre outras doenças que afetam o fígado. A tristeza enfraquece os seus pulmões. Sim, você começa a alimentar tanta tristeza, você começa a entrar em estados de depressão que afeta a tua respiração, sim. Você começa a se sentir sem vontade, sem vitalidade, às vezes sem vontade de viver. A tristeza, ela atinge diretamente os nossos pulmões. A preocupação, o excesso de preocupação, ele enfraquece o seu estômago. Repara que muitas pessoas que passam pela vida, pela encarnação, preocupadas, alimentando sintonias, como dizia meu saudoso pai, morrendo de véspera, nem aconteceu ainda e você já está preocupado. Elas adoecem do estômago e muitas vezes manifestam tumores, câncer de estômago. Evita isso. Vai relativizando a vida, como o querido amigo Garran, um espírito de luz, uma vez disse para mim: filho, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E eu falei: eu quero ser feliz. Ele falou: então abre mão de ter razão. Então abre mão de ter razão. Perdoa as naturais imperfeições das pessoas, do ser humano, até porque você também as tem. Ou você acha que você é a perfeição? Dono da verdade e dono da razão.
Nenhum de nós é. Então, quer ser feliz? Relativiza a vida. O estresse enfraquece o seu coração e o seu cérebro. Essa é uma das maiores verdades. E eu posso afirmar isso, pois há 5 anos atrás, quase 6, sofri um infarto, praticamente fulminante, e só não morri porque Deus é misericordioso e os amigos espirituais não deixaram. Mas eu, ao longo da minha vida, eu vivia muito estressado, tá? E trabalhei em várias empresas, e principalmente numa das grandes empresas de telecomunicação, áudio e vídeo, e é um assunto para uma outra palestra, mas te digo que eu sou vítima disso que eu acabei de ler. Então, o estresse enfraquece o seu coração e o seu cérebro, e muitas vezes te leva a ter depressões, tá? Essa é uma grande verdade, e te leva a ter depressões severas, que muitas vezes você só consegue tratar com ansiolíticos, antidepressivos, porque as crises são muito fortes. Portanto, não se permite adoecer. E o medo, ele enfraquece seus rins. Toda pessoa que sente muito medo, que tem fobias, que está sujeita à síndrome do pânico, dentre outras situações, ela passa pelo enfraquecimento dos rins. Fora a necessidade extrema de beber muito líquido, muita água. E aí é isso que a gente fala aqui, a renovação mental é extremamente necessária, pois a maioria dos distúrbios se iniciam nos corpos sutis, até se materializarem como doenças no corpo físico. E aí eu trago alguns exemplos aqui. André Luiz, nosso querido André Luiz, fala: a renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Nossas células têm memória. Nós somos o que nós pensamos. E a palavra positiva e o pensamento positivo, ele é bálsamo transformador em nossas vidas. Kardec falava sobre a renovação de atitudes, porque o acaso não existe. E enquanto nós não renovarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, nós vamos continuar adoecendo. Reparem que ao longo da palestra eu sempre falo sobre pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes, porque a gente precisa fazer esse processo de reforma íntima, de renovação mental. Eu trabalhei muitos anos na sala 3 e eu afirmo para vocês, muitas vezes quando eu falava em reforma íntima, muitas pessoas desistiam. Muitas pessoas iam embora. Você sabe por quê? Porque reforma íntima dá um trabalho, e que trabalho. É muito difícil você olhar no espelho da vida e se permitir enxergar que você não é tudo aquilo que você pensa ser, que você ainda é muito imperfeito. Mas Deus nunca desiste de nós, porque Ele sabe que nós ainda não somos, mas tem certeza do que nós podemos ser. E aí tem uma imagem aqui do lado de uma moça, de uma senhora, de rabinho de cavalo, fazendo uma faxina na mente. Ela não está fazendo uma faxina no cérebro, ela está fazendo uma faxina na mente. Ela está exonerando miasmas, formas, pensamentos, cargas deletérias, esses sentimentos que tanto poluem a psicosfera da Terra, que se não fosse a falange de São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes e os guardiões da justiça, da humanidade, da misericórdia, nós não teríamos condições de vida e habitabilidade nesse planeta. Nós poluímos a psicosfera da Terra todos os dias. Vamos ser mais gratos, menos inconsequentes. O pensamento polui a psicosfera da Terra. O amor limpa, o perdão limpa. Se não, olha a imagem do lado, tem uma mulher em depressão, doente.
seja qual for o tipo de depressão. E ninguém aqui quer adoecer, ninguém quer entrar em depressão. E nós acolhemos todas as pessoas com depressão. Como eu falo várias vezes, o que mais eu vejo na prática de consultório são pessoas chegando com depressões, com tristezas, com angústias, porque elas não se permitem fazer uma renovação mental, que elas continuam pensando de maneira equivocada. E ao longo da terapia, a mudança é radical, é transformadora. Como muitos anos que eu trabalhei na Sala 3, fazendo palestras para as pessoas que chegavam, nós víamos pessoas chegando desanimadas, tristes, angustiadas, e em poucas reuniões elas saíam dali felizes, modificadas, transformadas. E essa é uma casa de amor e uma casa de caridade. Por isso que a gente tem que ser muito grato só por passar por aqueles portões todos os dias. E ao sair daqui, dividir um pouquinho do que a gente recebe. E aí eu queria tocar num ponto interessante, a gente está chegando praticamente no final da nossa palestra, e muitos espíritas, às vezes tradicionalistas, ortodoxos, e talvez por não conhecerem profundamente as verdades, e eu não os condeno, pelo contrário, porque eles falam que reencarnação não é permitido, investigação do inconsciente não é permitido. Isso, eles de uma certa forma, eles falam, porque existem muitos terapeutas de vidas passadas, profissionais de regressão, que fazem de maneira equivocada. E aí pode te colocar sujeito a riscos físicos, psicológicos, terapêuticos, espirituais e kármicos. Nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, formados pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, nós afirmamos que no método da ABPR isso se torna impossível. Não existem riscos. E se os poucos riscos que existam são minimizados. E eu fui buscar uma explicação para orientar quem não sabe o que está falando muitas vezes sobre regressão terapêutica e investigação do inconsciente. A verdadeira regressão terapêutica e investigação do inconsciente, ela deve ser comandada pelos mentores espirituais, nunca pelo terapeuta. E é o que diz Allan Kardec na questão 399. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência das suas vidas passadas. E lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores, os mentores, espontaneamente lhe fazem, sempre com uma finalidade útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Ou seja, nós respeitamos a ética da lei do esquecimento. Por isso, na nossa escola, na nossa formação e graduação, o comando é dos mentores, pois nós somos humildes, obedientes e submissos aos desígnios deles, pois eles conhecem todos vocês de verdade. E aí eu deixo essa questão aqui para vocês, ó. Será que você anda pensando certo? Será que você anda trabalhando bem a tua renovação mental? Aprenda a renovar a sua mente, pois se você renovar a sua mente, você tem possibilidade de se curar do corpo e do espírito. Nós aqui no Frei Luiz temos uma sala de meditação chamada Paramahansa Yogananda, onde o meu querido irmão José Carlos Vilela é o coordenador. Eu aconselho todos vocês, a praticarem meditação. Muitos falam, meditação é difícil, eu não consigo, a minha mente fica vagando. Vai devagarinho.
Pelo menos em casa, coloca uma musiquinha, fica em silêncio, tenta esvaziar a tela mental, começa com 5 minutinhos. Eu também não conseguia, não. Achava muito difícil. Mas a prática foi me ensinando que é possível sim. Portanto, tentem fazer meditação. Porque quando você ora, você fala com Deus. Mas quando você medita, Deus fala com você. E aí Ele te traz todas as respostas e muitas vezes as soluções que você tanto necessita para o teu dia a dia. Eu queria agradecer primeiro ao Ari, aos meus amigos da mesa, o Willi, Dalto, inclusive ao Ari que já me pediu 2 novas palestras, uma sobre terapias espirituais e uma outra sobre psicoterapia reencarnacionista, que me traz muita alegria, porque a psicoterapia reencarnacionista é a terapia da reforma íntima, é a terapia da reforma da alma, e muito em breve nós vamos poder conversar com vocês sobre isso. Portanto, eu queria agradecer ao Lar de Frei Luiz, essa casa que me acolheu há quase 37 anos atrás, quando eu cheguei aqui também pela dor. Eu digo que eu tenho um compromisso eterno com essa casa, mas também tenho um grande compromisso com a causa, que é a causa espírita. Queria agradecer também a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, porque tudo que eu falei hoje para vocês aqui tem um cunho da PR, como a gente fala. Tá? Ela é um verdadeiro processo de cura e libertação. Como também queria agradecer ao movimento Vida Mais Além, que é um movimento de despertar consciencial do ser humano, que ele visa a saúde física, espiritual, emocional, mental, o bem-estar do ser humano, como também o bem-estar dos animais e a preservação da natureza. Se eu puder deixar um simples conselho e uma eterna gratidão aqui, de coração com vocês, tirem alguns minutos para refletir sobre tudo que nós conversamos hoje, sobre a necessidade da renovação mental. Porque Chico Xavier sempre nos disse: todo bem que fizerdes é teu advogado por toda a eternidade. E quando você se permite corrigir o teu raciocínio, mudar o teu pensamento, melhorar ou curar teus sentimentos e atitudes, você se torna um ser humano melhor, um espírito melhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, eternamente, tanto encarnados como desencarnados, trazendo muita saúde, muita fé, muita esperança e, acima de tudo, alegria e felicidade. Gratidão. Graças a Deus. Obrigado, Júnior. Eu tenho até que me desculpar por ter chegado depois, eu estava numa reunião, mas peguei grande parte dessa palestra e não me surpreendi, porque eu conheço o Júnior já há algum tempo e sei da sua capacidade, principalmente nesses assuntos de psicologia reencarnacionista. E como ele já adiantou, né, falador demais, e eu já encomendei 2 outras palestras para ele, né? Mas, então, Júnior, obrigado pela mensagem.